Geração Z, os nascidos entre 1995 a 2010. Esse vídeo é para você. Você precisa saber o que aconteceu no mundo econômico nos últimos anos e como você vai pagar a conta. O ano era 2020 e um vírus mortal veio para fazer a humanidade ter medo do contato entre as pessoas. Esse vírus foi responsável por criar um colapso no mundo econômico mundial, parar escolas, trabalhos, fronteiras e fazer com que todos se trancassem em casa com medo do pior. No cenário brasileiro não se falava em outra coisa. Milhões de pessoas estavam morrendo por conta desse vírus no mundo todo. O governo cria uma grande solução: impressão de dinheiro para dar a todos, sem dizer ao menos quais seriam as consequências dessa simples ação. Mas calma, já voltamos a isso. Empregos tradicionais despencou, enquanto os remotos teve uma crescente subida no mundo inteiro, fazendo com que a maior parte das pessoas perdesse seus empregos, e as que poderiam fazer o trabalho de casa se trancou em casa sem problemas. Porém, sabemos o que impressão de dinheiro em um país causa, certo? Uma coisa chamada inflação. Inflação nada mais é do que o aumento no preço dos bens e serviços. Quando isso acontece, aquela unidade de moeda perde o poder de compra, pois a mesma quantidade de dinheiro que comprava tal bem ou serviço passa a comprar menos bens e serviços. Mas aconteceu algo diferente nesse momento. Aconteceu uma depreciação na moeda enorme e seu custo de vida aumentou, menos o seu salário. Enquanto você estava em um momento em que com R$1.500 você conseguia manter seu custo de vida, a partir daí seu custo de vida foi para mais de R$2.000, porém seu salário continuou igual. E é aí que você percebe que aprendeu tudo na escola, menos finanças pessoais. E você não sabia o que fazer, senão acreditar e ganhar migalhas de políticos corruptos. A pandemia passa, mas a pressão em consumir e aparentar sucesso continua estagnada em nossas mentes, se endividando cada vez mais e se tornando cada vez mais escravo. Mas relaxa, isso é apenas uma cultura que foi implantada em nossas mentes. Vou deixar para falar mais dessa cultura no final. Então, com esses problemas vindo à tona, surgiu alguns problemas que já existiam, mas se intensificou. Mais empregos temporários veio como resultado, jovens recém-formados sem espaço no mercado de trabalho e o pior, mercado de trabalho exigindo mais qualificação, como experiência e especializações. E o maior desafio que uma geração já enfrentou, ter casa própria. Com todos esses problemas que estamos vivenciando, governo gerando déficits e depreciação da moeda, Banco Central colocando juros lá em cima para tentar conter a economia, nos faz pensar em qual é a solução. E é nesse momento mais importante que a geração Z se pergunta: como será o futuro? O que devo fazer? Mas nesse ponto, o ideal é que você se pergunte: como estou lidando com minhas finanças? O que eu estou agregando para o mundo? O que eu estou vendendo? O que eu estou fazendo de bom para as pessoas? No que eu estou investindo? Você acredita em Bitcoin? Eu particularmente não acredito. Mas se você acredita, investe, uai. O dinheiro é seu. Você acredita em ações? Então investe. Você acredita igual a mim que o melhor investimento é investir em você mesmo? Então investe em livros, cursos, experiências, viagens. Se você tem menos de 30 anos, você tem o bem mais precioso e caro de todos: tempo. Aproveita, cara. Busca melhorar a cada dia. E nos dias que você não vai conseguir, calma, não tem problema. Você tem tempo. A educação financeira pode te levar longe. Mesmo que você não acredite nesse sistema corrupto, você precisa saber como ele funciona para vencer ele. Uma das coisas mais interessantes de se ver hoje em dia é que as antigas gerações, elas têm empregos bons e bem remunerados, eles conseguem ter um patrimônio significativo, eles conseguem ter mais dinheiro que as mais novas gerações. Isso é algo normal, só que a gente consegue perceber que tem um problema se agravando em que as economias, não só do Brasil, mas como nos Estados Unidos e no mundo todo, ela vem se intensificando com uma probabilidade de piorar cada vez mais, ainda mais com moedas fiduciárias. Eu já cheguei a falar em vídeos anteriores sobre que todas as moedas, todos os países, na verdade, na minha opinião, eles estão fadados ao fracasso por conta de não ter lastreação. A gente passou por um ano, de 1971, em que os Estados Unidos, eles tiraram a lastreação do dólar. Então, basicamente, o dólar é um papel que não vale nada, não tem lastreação, não tem valor por trás ali. É apenas um valor gerado do absolutamente nada. A gente consegue perceber que as antigas gerações, elas têm mais patrimônio, elas viveram em eras, em anos, em momentos, até aqui no Brasil, em que a gente já teve anos ali, acho que na década de 80, em que o real, ele tinha o mesmo valor que o dólar. Então, basicamente, o poder de compra era muito mais alto e também o governo não tinha chegado a imprimir tanto dinheiro, até porque a gente estava no começo do Plano Real. Na verdade, o Plano Real ele tinha tudo para dar certo, mas acontece que os governos que vieram não conseguiram administrar bem essa questão econômica do Brasil para que a gente fosse uma potência mundial, para que a gente fosse país de primeiro mundo.
Mas isso não é só aqui no Brasil, pessoal. Então eu realmente espero que eu tenha conseguido explicar isso de uma forma simples e que, na verdade, não sei se vocês concordam comigo. Eu também espero uma resposta de vocês no comentário se isso que eu tô falando aqui faz sentido, em que não só aqui no Brasil, mas que eu vejo que muitas pessoas jovens, elas não estão conseguindo bater de frente em relação a patrimônio com as antigas gerações. Não só por conta de que essas antigas gerações, elas são mais velhas, mas que se a gente pegar um cálculo e fazer assim, por exemplo, vamos supor que seu pai, ele com 18 anos, com 18, 20, 25, 30 anos, vamos supor que 25 anos, vamos supor que seu pai com 25 anos ele já tinha terreno. Se você com 25 anos não tiver terreno, a probabilidade, assim, de uma forma estatística, é que você vai ter menos patrimônio que o seu pai. Isso é óbvio. A gente consegue entender nesse raciocínio que basicamente as novas gerações, elas meio que entraram numa economia já fracassada. A gente já entrou numa economia em que as moedas não têm mais poder de compra. O capitalismo, ele acabou formando um raciocínio de produção no mundo todo em que você meio que é obrigado a produzir e gerar abundância para que você tenha algum resultado econômico. E o nível de natalidade caindo muito faz a gente refletir de que a gente é muito dependente do sistema capitalista, pessoal. A gente é muito dependente do sistema feito por banqueiros, né? Ali no Tratado de Bretton Woods, em 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial, quando eles fizeram aquele tratado, foi um sistema que foi implantado no mundo todo, um sistema econômico implantado no mundo todo, que na verdade foi o que mais deu certo, mas foi um sistema criado por banqueiros. Então a gente é muito dependente desse sistema, baseado em bancos, e a partir do momento, pessoal, que a gente é dependente do capitalismo e que a gente entende que o capitalismo é basicamente a produção, e você entende que o nível de natalidade está caindo, você meio que entender que só nesse raciocínio a gente consegue perceber que vai virar o contrário, tipo, do capitalismo provavelmente vai ir pro comunismo ou até mesmo o socialismo, né? Porque na verdade o socialismo é apenas uma cara bonita pro comunismo. Então, se o nível de natalidade está caindo e a gente consegue perceber nível de natalidade caindo, essas moedas fiduciárias fadadas ao fracasso, basicamente é você entender que você não vai ter poder nenhum no futuro. Basicamente você não tem poder de comprar nenhum. Então, ou você faz dinheiro de muito e você consegue comprar algum tipo de riqueza, ou até mesmo se você acredita em Bitcoin, você acredita que Bitcoin é liberdade, eu mesmo não acredito, mas se você acredita e, e que isso dê certo, basicamente você acabou tendo um investimento muito bom a longo prazo e que aquilo ali teve retorno. Então você conseguiu guardar o seu patrimônio, né? Mesmo que não seja um patrimônio tão significativo, mas que seja um patrimônio pequeno, mas que valorizou. Então você chega num futuro em que você tem um dinheiro significativo para você conseguir passar ali a sua velhice, ou até mesmo se você não é tão velho, né? E a maior parte do dinheiro, ele sempre vai para as mãos dos maiores. Ele sempre vai para a macroeconomia. Só que isso nos últimos anos se intensificou ainda mais, porque como o dinheiro perdeu o valor, as empresas elas são obrigadas a meio que fazer de tudo para ter um faturamento maior, pessoal. Então o dinheiro, ele tem muito dinheiro na economia. Às vezes parece que não tem dinheiro na economia, que você fala, parece que isso aqui não tá sendo injetado dinheiro, mas tá, pessoal, tem muito dinheiro na economia. O que acontece é que tá na mão dos maiores, tipo, tá na mão de político, tá na mão de empresário, tá na mão de jogador de futebol, tá na mão de cantor, tá na mão dos maiores. Então acaba que o dinheiro sempre corre pra macroeconomia. Então é por isso que a gente chegou ao raciocínio por causa desses alguns pontos de que provavelmente o mundo vai se tornar comunista, o mundo vai se tornar socialista nos próximos anos, nível de natalidade caindo. Tem esses dois pontos, e tem um terceiro ponto que é as moedas fiduciárias, que elas estão fadadas ao fracasso. Esses pontos vêm como fatores primordiais para a gente entender o porquê que a gente não tá conseguindo perceber a geração Z tendo uma parte significativa desse dinheiro dessa economia, tá bom, pessoal? E já que você ficou até o final, eu queria te fazer uma pergunta. Você faz muita coisa no seu dia a dia e mesmo assim você sente que não vai pra frente, não evolui? Talvez a gente saiba qual é a causa disso. E entender isso vai tirar você da estagnação, mas muito rápido, muito rápido mesmo. E é isso que vamos falar no próximo vídeo. A cultura do caranguejo. Bem-vindo ao Brasil. Eu realmente espero de coração que você tenha entendido a mensagem do vídeo. Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês
do outro lado.